Bem-vindos a essa aula. Cara, hoje a minha missão nessa aula é fazer com que você saia daqui com um plano para você aplicar na comunicação do seu mandato. Hoje a nossa aula é sobre como transformar esse seu mandato em uma máquina de influência com apenas 30 minutos por semana e o seu celular. E eu sei que você deve estar pensando que isso é bom demais para ser verdade, mas eu vou mostrar. Pode ter certeza, vou te provar que isso é possível sim. Gente, hoje é dia 26 de junho de 2025. O que isso significa? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês refletirem antes da gente ir para o conteúdo mais denso. Significa que vocês estão há 177 dias. 177 dias no mandato. Agora pare e pense. Nesses 177 dias, quantas pessoas aqui vocês podem dizer que já notaram o trabalho de vocês? A população que votou em você, os seus eleitores, eles já viram alguma mudança? Já entenderam que você está presente? Eles já lembram o nome de vocês por algo positivo? Meio ano de mandato, 177 dias. Ou nesses 177 dias, vocês já começaram a fazer como a maioria dos vereadores. Começaram a sumir da cabeça dos eleitores. Ou vocês acham que aquele cara que foi votar em vocês no domingo de manhã, domingo de tarde, ele lembra quem é você? Ele lembra que votou em você? E se vocês acham que tem tempo de sobra para mostrar o trabalho, eu vou jogar a real para vocês. Vamos aos fatos. Grande parte dos vereadores que tentam a reeleição perdem. Tem vereador que ajuda, que resolve, que participa, mas na hora da eleição ele ouve, o eleitor pensa que ele não fez nada. E por que isso? Será que foi porque ninguém viu ou porque ele não soube mostrar? E aí eu fui pesquisar para entender se tem alguma pesquisa sobre isso, se existe algum dado científico que a gente pode analisar sobre isso. E eu encontrei várias pesquisas que mostram que 70% dos eleitores, eles não lembram que ele votou em você. Eles não lembram quem votou, em quem votaram para vereador na última eleição. Ou seja, tem vereador que some tão rápido, mas tão rápido que, se brincar, nem ele mesmo lembra que foi eleito. Cara, e assim, a política, ela não perdoa quem desaparece. E a gente pode dizer aqui, segundo o que eu entendo, é que mais de 90% da política é o quê? É comunicação. E para as pessoas, o vereador que não fez nada nesses 177 dias, eu estou olhando aqui porque vocês estão aqui, provavelmente também não vai fazer nada nos próximos 1.284 dias de mandato. E o problema é que você já fez. Você atendeu morador, você votou projeto, você participou de evento, mas se ninguém viu, é como se você não tivesse feito nada. E ainda, por fim, né, quem aparece mais é que leva o crédito, às vezes por coisas que você fez, ou leva o crédito mesmo sem ter trabalhado tanto como você. Mas calma, que hoje eu não vim aqui só para jogar esse balde de água fria, essas coisas que vocês já sabem. Eu não vim aqui hoje só para dar mijada, não. Eu vim aqui para mostrar como vocês podem mudar essa realidade a partir de agora. Se ainda não começaram direito e vocês querem garantir que vão ser vereadores relevantes, e até porque não, a gente pode dizer, se vocês aplicarem o que a gente vai aprender aqui hoje, serem vereadores inesquecíveis. E a nossa conversa aqui hoje, ela não vai ser blá blá blá, não, ela vai ser direta e prática para vocês aplicarem. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Comenta no chat aqui. Agora eu estou vendo o chat de vocês. Eu até vou botar o chat aqui do lado, aí eu posso ver vocês. Pessoal, me diz aí no chat se até agora fez sentido
Falou tudo, muito, show de bola. Luana, beleza. Eu vou deixar o chat aqui também para ver o que vocês estão mandando para a gente. Pessoal do YouTube também pode deixar no chat aí. Tem o chat no YouTube também. Sim, com certeza. Ah, legal. Tem 53 pessoas no YouTube e 80 aqui. Ah, show de bola. Mais de 100 pessoas. Gente, mas quem sou eu para estar falando isso para vocês? Quem sou eu? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Leonard, eu sou jornalista e sou formado também, tenho um MBA na melhor escola de propaganda e marketing do Brasil, a ESPM. Eu atuo em campanhas eleitorais, apesar de ter esse corpo esbelto, essa carinha de bebê, há mais de 15 anos em campanha eleitoral. Minha primeira campanha eleitoral que eu participei foi em 2008, não é 18 não, 2008. E desde lá, então, atuei em mandatos de vereadores, mandatos de prefeito, em campanhas de prefeito, em campanhas de vereadores. E também ajudei muitas pessoas através do meu conteúdo online. E mais do que eu falar e dizer que eu sim, eu sei o que eu estou falando, eu prefiro mostrar para vocês o que os meus alunos, o que as pessoas que eu ajudei dizem sobre o que isso que vocês vão ter acesso agora é capaz de fazer pelo mandato de vocês, se vocês aplicarem. Eu vou passar rapidinho, em velocidade acelerada aqui, o que o Genauro fala depois que ele me conheceu. Vamos ouvir. Tivemos aqui o Tivemos nosso aqui o processo nosso de processo de mentoria. mentoria. Estão vendo? Começou de um Começou de jeito, um jeito, está saindo está de outro. saindo de outro. Como é que foi Como para é que você? foi Me para conta você? lá, como Lá, você me como você me procurou, como é que procurou, foi a como é que foi a contratação, o processo de contratação, o processo mentoria, de os mentoria, os resultados que você resultados que obteve. você obteve. Legal, Diego. Muito bom. É sempre um aprendizado, né? A gente está sempre para aprender coisas novas. Você foi bastante importante nesse processo. O destravamento, né? Às vezes a gente fica meio comedido para poder fazer algumas coisas, né? Desde a postagem no Reels, no Story, a postura diante da nossa audiência, né? E você conseguiu com que a gente tivesse aí dentro do nosso desafio, da nossa tarefa, a gente pode perceber um crescimento extraordinário nos períodos aí que a gente teve dentro dessa mentoria. Muito bacana. E, E, Genaro, você vê Geraldo, algum você vê um resultado na resultado na rua, rua, na na sua sua imagem imagem política? As pública? pessoas As te param pessoas na te param rua na para rua para perguntar, te perguntar, te parabenizam. Tem parabenizam, tem algum algum resultado nesse resultado sentido? nesse sentido? Demais. Mudou da água para o vinho. Na fila do banco, na rua, no mercado, né? As pessoas, vi teu vídeo, vi a tua publicação, que bom. A gente só vê você trabalhando, só vê você fiscalizando, só vê você cobrando. Então, esse trabalho de você fazer as suas postagens é muito importante, né? Com a tua ajuda aí a gente percebeu o crescimento e a satisfação da população, né? A gente começa a se tornar realmente uma referência, né, para as pessoas. Isso é importante demais. Genaro, Geral. muito. Olha só, o Genauro, ele tinha muita dificuldade. Quem sabe você até se identificou com a história dele. Ele começou o mandato e ele via que, por mais que ele trabalhava, as pessoas não conseguiam reconhecer o trabalho dele. E às vezes, colegas dele, né, que faziam até menos que ele, tinham o trabalho reconhecido e eram lembrados, eram vistos, eram chamados na rua, parados na rua, perguntados e questionados e elogiados sobre o trabalho que eles vinham fazendo. Só que o Genauro trabalhava muito e o problema qual era? Era uma falta de comunicação e falta de saber o que comunicar. E também o Genaldo tinha uma dificuldade, ele não tinha verba de gabinete, ele não podia sair simplesmente contratando gente para fazer. E ele aprendeu como fazer usando apenas o seu celular. E hoje as pessoas, como vocês ouviram ele dizer, as pessoas param na rua para falar do que ele posta nas redes sociais. Você já viu um vereador assim, que depois de eleito some? Na campanha, o cara ele vai no churrasco do Zé, ele vai no batizado do filho da prima da vizinha, ele vai no bingo da Dona Maria, ele até na fila do banco ele para puxar assunto. Só que depois que ganha, ele some. Ele é como se fosse o cometa Halley.
esse cara aqui da foto, que só aparece de 4 em 4 anos. Não seja essa pessoa. E, cara, conexão é tudo. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz, então? Agora a gente vai entrar no como. E o como que vocês têm que aprender para entender o como é que conexão é tudo. Se vocês não aparecem, se não comunicarem, não se conectarem com a comunidade, as pessoas vão esquecer que vocês existem. E tudo começa pela base. Se você foi eleito hoje, você foi eleito por uma base, que é quem já votou em você. E aqui uma dica: você quer saber como se o seu mandato está dando certo ou não? Digamos então que você tem uma base no WhatsApp com 500 pessoas, 1.000 pessoas, as pessoas que votaram em você ali, seus apoiadores. Se desde que começou o mandato até hoje você passou de 500 para 501, você tem uma pessoa a mais, duas pessoas a mais na sua base, digamos que está dentro de um grupo, de uma lista de transmissão, então o seu mandato está crescendo. Agora, se desde que começou a eleição você diminuiu as pessoas que estão na sua lista de transmissão, na sua base, as pessoas saíram do seu grupo, foi porque elas não viram sentido de continuar ali. Você não nutriu a sua base. E isso é um alerta vermelho muito grande ligado, porque isso vai prejudicar o seu mandato, tanto para quando você precisar de apoio para alguma pauta, quanto mais lá quando você for pedir voto para ela de novo. Essa é a prioridade. A base bem alimentada e conectada é a prioridade que você tem que ter. Imagine uma roda d'água, para você entender o que que é conexão. Você é como se fosse a água aqui, ó, e a roda é como se fosse a conexão. Para manter essa roda girando, a água tem que continuar passando. Não tem como fugir. Se você para, você, a água, se você para, a roda para de girar e a conexão para. Mas então, como manter a conexão? Não tem como fugir. O digital é a ponte. E, cara, quando você for planejar o seu mandato, você for planejar a sua presença, você for pensar em comunicação de mandato, você tem que pensar como uma empresa. Uma empresa, ela, ela investe tempo, ela investe energia, ela investe dinheiro em marketing para vender o seu produto. E os vereadores precisam fazer o mesmo para vender o produto deles, que é o seu mandato, para se venderem, que são eles mesmos. Então, uma empresa, quando ela vai no início do ano, ela vai planejar o ano, ela sabe com intencionalidade. Ela planeja, eu quero ter no final do ano tal posicionamento percebido, quero que as pessoas me percebam como tal coisa na minha marca. Eu quero vender tanto, eu vou investir tanto em comunicação, ou eu não vou investir em comunicação. Qual o posicionamento percebido que eu quero ter lá no final do ano? Vocês têm que entender que uma coisa é o posicionamento percebido, é como se fosse a reputação de vocês, o que que as pessoas pensam sobre você. E uma coisa, você tem o posicionamento percebido, outra coisa é o posicionamento pretendido, que é como vocês querem que as pessoas pensem sobre você. Vocês entendem que são duas coisas diferentes? O posicionamento que vocês pretendem ter e o posicionamento que vocês têm, o posicionamento que é percebido atualmente. Então, vocês podem começar agora a trabalhar esse posicionamento que vocês têm, entender isso através de um planejamento, de um passo a passo, de uma estrutura, e trabalhar para atingir, se ainda não for, ou manter aquele posicionamento que vocês pretendem ter, aquilo que vocês querem que as pessoas pensem de você. E se você não fazer isso, não fazer de forma planejada isso, assim como uma empresa pensa de ano em ano, vocês podem pensar de 4 em 4 anos. Se vocês não fizerem isso, não trabalharem os marcos de percepção, a narrativa dentro do mandato de vocês, não significa que isso não está acontecendo. Pelo contrário, significa que alguém está fazendo isso por você. E muito provavelmente, esse alguém é um concorrente seu, é a oposição. É alguém que está pensando isso a mais longo prazo e planejando a sua narrativa e está criando na mente até da sua base, dos seus eleitores, da cidade,
uma percepção sua, que outra pessoa está criando. Será que um concorrente vai criar na cabeça das pessoas uma percepção que favorece você? Então você não tem sentido. Marketing de mandato se faz com intencionalidade. Não é mero acaso, de vez em quando eu posto, de vez em quando eu comunico, de vez em quando eu faço uma reunião, quando me dá na telha ou quando tem alguma coisa. Não, é com intenção e com metas. Metas claras de percepção, metas claras de aumento de base. E isso se faz com planejamento, assim como uma empresa. E daqui a pouco você pode planejar me dizendo, cara, eu vou planejar quanto eu vou investir em comunicação nesse ano, no ano que vem, ou até o final do mandato. E daqui a pouco o seu planejamento de investimento em comunicação é zero. Eu vou planejar minha comunicação com investimento zero. Vou fazer com o celular que eu tenho, com meu sobrinho me ajudando, com meus voluntários aqui. Pode ser também, se você já tem algum investimento para fazer, melhor ainda. Então, a empresa e o mandato precisa definir investimento em comunicação, o posicionamento pretendido e o resultado que espera de reputação de aumento de base. Estão aí, todo mundo? Fez sentido? O que vocês acharam disso aí? Já abriu a mente de vocês? Já valeu a aula? Diz aí se já pagou, já valeu, ou se não tem sentido nenhum, não está valendo a pena. Me contem, vocês estão aí? Manda no chat, por gentileza. Maravilha, com certeza. Total sentido. Elma, muito bom. David aqui no YouTube. Estou aqui, o Wagner, muito bom. Igor, cheguei agora. O Cláudio, muito bom. Edmilson, beleza. Show. Cara, mas vamos lá. Eu quero facilitar ainda mais para vocês isso aqui. Então, para facilitar, eu criei esse sistema aqui. Paulo está dizendo 100% válido, muito bom, valeu, bom demais. Vereadora Márcia, cara, muito feliz com a participação de vocês. Eu não fiz isso no começo com todo mundo aqui, mas eu vou aproveitar para fazer agora. Eu quero agradecer de coração mesmo, cada um de vocês que estão aqui. Eu estou muito feliz de saber que vocês dedicaram tempo para trabalhar nesse horário aqui, porque vocês estão trabalhando pelo mandato de vocês. E escolheram trabalhar e dedicar esse tempo para o que eu quero passar para vocês. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Continuando. Cara, pensa no mandato como se fosse um GPS. Ó, isso aqui é para vocês memorizarem, para vocês verem que não precisa ser difícil, que é muito simples vocês saírem de um vereador que não é parado na rua para como Genauro, que não tem comunicação, que tem muita dificuldade, para um vereador que se comunica de forma muito satisfatória, que você sente orgulho, que as pessoas veem o seu trabalho, que vocês estão comunicando, se preparando para ser reeleito. E eu não estou falando de postar todo dia, tá? Eu já vou chegar lá nessa questão de postar todo dia, de fazer vídeo viral e não sei o quê. Calma, nós vamos chegar lá ainda, tá? Que é um GPS? Você pensa no seu mandato como um GPS. O GPS tem três funções básicas para funcionar. Para ele funcionar, o GPS precisa, assim, é, como o seu mandato, vocês precisam de três coisas. Coisas. O GPS precisa saber o destino. O destino é como se fosse o seu posicionamento. Como quer ser percebido ao final do mandato? Como você quer ser lembrado? No dia da próxima eleição, quando falarem o seu nome, o que você quer que as pessoas pensem? Por exemplo, o vereadora da saúde, a vereador da educação, o fiscalizador ferrenho do executivo. Esse cara fiscaliza e incomoda o executivo. O defensor da a causa animal, talvez, o cara que cuida da infraestrutura, o zelador da cidade, o cara que é o cara que sabe tudo sobre o bairro X. Não, aquele bairro lá, você fala com aquele cara lá. Defina o seu posicionamento assim como você define o destino no seu GPS. Seu posicionamento precisa ser claro, precisa ser preciso. As pessoas precisam te reconhecer por alguma coisa, não por várias coisas. Se você quiser estar tirando para tudo que é lado, você vai dispersar muito a atenção das pessoas e vai prejudicar muito o seu posicionamento para aquela coisa. As pessoas vão confundir se você não direcionar elas.
para o que elas devem pensar de você. Então, quem tenta agradar todo mundo, você sabe que acaba não agradando ninguém. Depois que você definiu o destino, no GPS, você vai seguir um caminho. Então, com o destino definido, você precisa planejar uma, uma conexão. Você precisa ter conexão constante, porque no GPS, se o GPS perde a conexão, o que que acontece? Acaba, né? Você se perde no caminho, você não vai ter mais direção. As pessoas vão ficar sem saber para onde ir. Então, defina o destino, depois, no caminho, cuide para ter conexão constante, mantenha um ritmo de entrega e os marcos de comunicação durante o mandato. Aqui eu vou falar sobre, para vocês entenderem o que que é ritmo de entrega. Melhor do que você se preocupar em postar todos os dias, em ser viral, é você se preocupar em ter consistência, em ser constante na sua comunicação. Ó, vê se eu estou viajando aqui, se você viu casos assim na sua cidade, no Brasil. Tem vereador que, quando começou o mandato, vereador e outros políticos, ele começou postando, postando, postando. Você piscava, ele postava. Era assim, ó. Nessa vertente aqui, olha a minha mão aqui, ó. Subindo aqui, ó, comunicação. Nossa, se o cara continuar assim, ele vai estourar. O problema é que vereador muitas vezes não tem verba, não tem. Ele trabalha. Eu sei que muitos aqui são de cidade pequena, né? Então ele tem outro serviço e faz o vereador no horário que pode. É vereador no horário que pode. Então não tem como ele manter uma constância postando, 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 postando. O que que vai acontecer com esse vereador se ele fizer isso? Ele vai começar a diminuir. E qual é a percepção da população quando você vem assim, todo dia, todo dia, todo dia, e de repente começa a diminuir? É que o seu mandato está caindo, que você está perdendo a vontade, que você está trabalhando menos. Então, é muito melhor você começar assim, ó, no seu ritmo. Não precisa fazer assim. Faz assim, ó, mas vai crescendo devagarinho. Se você publicar uma coisa séria, uma coisa de valor, uma coisa que faz sentido para você, que tem a ver com o seu posicionamento, que é um marco de comunicação planejado para o seu mandato. Se você fizer esse marco de comunicação, eu falo de postar, mas não precisa ser postar, pode ser uma reunião, pode ser um envio de mensagem, pode ser um evento presencial, pode ser, sei lá, alguma coisa fora das redes sociais. Se você fizer isso uma vez por semana, mas fizer sempre, o seu mandato vai ter uma constante, uma crescente. Vai chegar lá no final com você sempre aparecendo, sempre em evidência. Então, o que eu quero dizer para você? Não sai daqui agora dessa aula motivado e querendo acelerar no ritmo que você não consegue manter a constância. É molhar o mandato em constante evolução, mesmo que comece bem devagar, do que um que começa muito rápido e para no meio, beleza? O que que o GPS faz quando você bota o destino, quando você tem conexão? Ele dá instruções claras. Ele não diz para você, por favor, Bruno, daqui alguns metrinhos, você pode virar à sua esquerda, vai ter um negócio ali, você vira. Não, ele diz, em 200 metros, vire à esquerda. Então, isso quer dizer o quê? Que a sua comunicação precisa ser simples, precisa ser objetiva, precisa ser clara. É, teve uma passagem no livro que eu li, o livro é o Essencialismo. Eu estudei jornalismo, então fez muito sentido para a gente. No básico do jornalismo, você aprende a fazer o lead. E numa passagem desse livro, tem a passagem de uma aula de jornalismo básico em que o professor está ensinando a turma a fazer o lead de uma notícia e dá uma matéria para os alunos. Ele dá uma notícia e pede para os alunos tirarem dessa notícia o lead, que é o que é o lead? A informação principal. Então ele contou a história que, devido a um problema no sistema de aquecimento que está há muito tempo instalado na faculdade, as aulas amanhã vão ter que ser suspensas, e isso foi decidido numa reunião onde estavam todos os professores e os coordenadores. A diretoria está querendo que organizar um mutirão para que isso seja feito da melhor maneira possível, porque amanhã
o aquecimento vai estar desligado e aqui é muito frio, uma cidade muito fria que não dá para trabalhar sem aquecimento. Aí então os alunos começaram a fazer a matéria, a matéria. Aí uns começaram a falar de como que é frio, da importância de ter o aquecimento, de como os diretores fizeram a reunião, o que que foi falado na reunião. E aí o professor então disse: o lead correto, qual é dessa notícia? O lead correto é: não vai ter aula amanhã. Simples. Tá vendo como se transforma esse exemplo aqui para você entender que você pega todo esse emaranhado jurídico e politiquês da Câmara e traduz na sua comunicação em palavras simples, corta o excesso e foca no essencial na sua comunicação. Então, para você lembrar e para você gravar, como você quer ser percebido ao final do mandato, planeje isso, como se fosse o destino de onde você quer chegar com o seu GPS do mandato. Tenha conexão para ir na direção certa, sempre constante, a conexão precisa ser constante, e ajuste o ritmo. Não vá muito rápido, porque você vai se perder, você não vai conseguir manter o caminho. E o número 3, instruções claras para fazer a sua mensagem chegar, ser clara e direta. E aqui, cara, eu não vou ser mais um, um vendedor de curso da internet que vai chegar aqui para você e dizer que você tem que fazer a fórmula do vídeo viral. Como que faz para viralizar na internet? Qual é a estrutura do que o Nicolas Ferreira e o Manga, que está aqui aparecendo na tela para vocês, usam para que os vídeos deles tenham milhões de visualizações? Qual é a necessidade de você viralizar? Por que que você tem que ficar preocupado com isso? Por que que você precisa aprender a viralizar na sua cidade aí de 120 mil habitantes, de 50, de 30, ou até na sua grande metrópolis? Tem gente que é de Caxias do Sul aqui, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, também não tem necessidade nenhuma de viralizar, porque a sua base é que precisa ser comunicada em primeiro lugar, e depois você estoura a sua bolha. Se você ficar se preocupando com isso, você muitas vezes vai ter aí no seu vídeo, daqui a pouco, no seu post, 1.000 pessoas que viram. Só, aqui o Ali está dizendo na cidade tem 10 mil habitantes. Tá. Digamos que o Ali postou um vídeo e 100 pessoas viram. O Ali, antes de assistir essa aula, ia ficar, putz, 100 pessoas? Só isso. Mas na cidade dele, de 10 mil habitantes, não tem um lugar na cidade que cabe 100 pessoas sentadas. Então, de 100 pessoas é muito ou é pouco? Por isso que eu falei lá no início. A comunicação tem que ser planejada de acordo com a sua realidade, não com que a realidade do manga do, do Nicolas Ferreira é a sua realidade. Cara, eu nunca postei nada, eu postei um vídeo aqui agora, deu 100 pessoas que viram, uma pessoa me parou no mercado para dizer que viu. Nossa, é isso que eu preciso. É só manter a constância agora. Daqui a pouco você vai passar numa rua e duas, três pessoas vão falar do que você postou, vão te criticar, mas pelo menos você estão vendo que você está trabalhando e você, se você tivesse medo de crítica, você não era vereador. Mas se você quiser fazer um vídeo legal, um vídeo eficiente, você pode usar essa técnicazinha aqui, ó. Faz um gancho, 3 segundos, uma coisa que chama muita atenção, que é o lead, que eu expliquei. Depois desenvolve, explica um pouquinho com palavras é, acessíveis para as pessoas e chama para ação, que é o call to action. Aqui tem o símbolozinho do WhatsApp aqui, que é o CTA. O que que é? Depois que você faz um vídeo, faz um post, você aumenta a sua base. Usa isso para aumentar a sua base, lembra? Manda mais uma pessoa lá para o grupo que viu seu vídeo. Então põe o link do seu grupo aí da base na bio ou no seu Facebook, aonde você publicar. Show? Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês isso? A Cíntia tem 7 mil habitantes, 4.479 eleitores. O Ézio está falando aqui no YouTube que tem 5 mil pessoas na cidade dele. Legal. Deixa eu ver quantas pessoas estamos. Você consegue ver quantas pessoas tem aí na aula, Érica?
Aqui no Zoom tem 88 e lá no Ah, YouTube a gente tá com 58. show de bola. Brigadão. Pessoal, vamos lá, Imagina. continuando aqui. Agora vem a parte mais importante. Vou deixar uma tarefa prática para vocês aqui, tá? Ó, aí muita gente pergunta: bah, eu tenho um projeto de lei aqui, como é que eu vou fazer esse projeto de lei se transformar num vídeo tipo esse que eu falei, dando exemplo de um gancho, um desenvolvimento, falando a linguagem do povo? Se ele é muito técnico, você usa o chat GPT para te ajudar. Você pergunta lá para ele: transforme esse projeto de lei, manda o PDF do projeto de lei, em um vídeo de 1 minuto em linguagem simples, com um gancho, com um desenvolvimento e uma chamada para ação. E ele vai fazer para você. Você pode jogar isso num teleprompter de um aplicativo de celular e gravar se você tem dificuldade, ou você pode pegar e gravar. Ou você não precisa nem aparecer no vídeo, ou você pode transformar num carrossel, você pode publicar uma foto e um texto. Então não tem desculpa. Gente, chegou a inteligência artificial, acabou a desculpa de não consigo fazer vídeo, de não consigo gravar, de não tenho tempo, de não sei escrever. Acabou as desculpas de vocês. Tem inteligência artificial. Vocês estão no tempo da inteligência artificial. Tarefa prática aqui. Então, se você não tinha pegado o bloco de notas ainda, não tinha aberto o bloco de notas no seu celular, ou o seu caderno, sua caneta, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Façam três coisas. Primeiro, definam a bandeira pela qual vocês querem ser lembrados, que é o posicionamento de vocês, o destino do GPS, lembra? Apareça em pelo menos um evento público que envolva a comunidade. Que evento, Diego? Você pode, se você não tem nenhum evento, você pode criar um evento. Você pode organizar uma reunião com a sua base. 6 meses de mandato, você não fez nenhuma reunião com sua base ainda, então está na hora. Essa reunião pode ser online, igual nós aqui, pode ser uma live também, e faça um vídeo que explique de forma simples o que você está fazendo. Olha, um bom assunto para esse vídeo pode ser o que aconteceu de importante na cidade e você precisa saber nesses 6 meses, nesses 177 dias de mandato. E você segue aqui as dicas que eu te dei e faz esse post explicando. Quem fizer isso já vai estar à frente de 90% dos vereadores do Brasil. Pessoal, a escolha é sua. Você tem a informação, você não tem mais desculpa, você tem aqui o processo validado. Agora é você que escolhe. Mas, Diego, eu já postei algumas coisas, mas não sei mais. Eu me sinto inseguro, não sei o que pode ser conteúdo, não sei o que pode virar conteúdo. Eu não sei organizar minhas ideias para virar conteúdo. E se eu postar e ninguém ver? E se eu fizer uma reunião e ninguém comparecer? Eu não consigo ser porta-voz de causa nenhuma. São coisas assim que eu recebo no meu privado. Talvez você esteja lutando com uma dessas coisas. E eu sei que você já tentou, eu sei que você talvez até tenha postado uma outra coisa, mas sentiu que ficou ruim daqui a pouco. Ou você gastou um tempo demais e não teve, o retorno que você esperava. Ou pior, até teve medo de se expor e medo da crítica, e está travado por medo da crítica. Você não está sozinho. Isso é mais comum do que parece. Foi por isso que eu criei o sistema Mandato Digital Elite. Um sistema para quem sente que está sempre correndo atrás, mas continua invisível. Um sistema para quem não tem equipe, mas quer ter voz. Para quem não tem tempo, mas precisa mostrar resultado. E mais do que tudo, para quem quer se comunicar com confiança e ser lembrado por isso. A verdade é que a maioria dos vereadores não sabe como se posicionar digitalmente. Não é por falta de esforço, mas é por falta de direção. Falta direção na comunicação, tem uma sensação de que não aparece, de que os outros fazem menos, mas aparece mais que eu. Tem medo de não se reeleger, de falar alguma coisa, e isso trava. Tem perca de tempo com conteúdo que muitas vezes não funciona, que não é publicado da maneira como deveria ser. O que que é o SMDE?
É um método validado, tem um foco estratégico e prático e profundo. Não é mais um curso tutorial de como fazer vídeo viral, de como fazer post para viralizar. É pensado para vereadores com rotina cheia, voltado para resultado agora e para a reeleição em 2028. No sistema Mandato Digital Elite, você vai ter acesso ao módulo 1, onde a gente vai trabalhar a sua mente, que é a sua base, o pilar da clareza, a fundamentação estratégica que vai separar os que fazem barulho dos que fazem história. O módulo 2, comunicação com autoridade, como transformar o seu dia a dia em conteúdo com presença, clareza e engajamento. E olhe bem, como transformar o seu dia a dia. Não é para você parar no seu dia para fazer a comunicação agora aqui. O módulo 3, o método de produção rápida. Você mesmo, ou com pouco apoio, vai produzir mais conteúdo com menos esforço. E ainda baseado na sua realidade, porque você vai ter passado pelo módulo 1, onde nós vamos ter criado os seus pilares, a sua base. O módulo 4, nós vamos ter roteiros e modelos prontos para facilitar a sua vida. No módulo 5, nós vamos fazer o calendário estratégico para manter a constância mesmo em semanas difíceis, para você não parar, para você não fazer aquilo que eu falei antes, de começar e parar. E nós vamos ter o acesso a uma comunidade exclusiva do WhatsApp, onde você vai trocar experiências direto comigo, com a minha equipe e com vereadores que vão estar no mesmo nível que você, no mesmo sentido e que vão poder te ajudar, inclusive com os alunos que já passaram pela turma anterior, que já sabem e que vão te dar suporte também. Você vai sair com do sistema Mandato Digital Elite, que você vai ter clareza de quem sabe o que quer comunicar, a confiança de quem não precisa de equipe para se posicionar e a estrutura para transformar qualquer ação em conteúdo que gera apoio e um calendário realista para manter constância, mesmo sem em uma semana que você está muito pressionado. E atenção, hein, pessoal? Para quem entrar no sistema Mandato Digital Elite hoje, com vagas limitadas, nós vamos ter. Eu mesmo vou fazer o diagnóstico da sua imagem digital, uma avaliação personalizada da sua comunicação com plano de ação, guia de vereadores, guia de Reels para vereadores, o tipo de conteúdo que mais está funcionando agora e como você vai aplicar a sua realidade ao seu estilo, ao seu momento e uma aula extra de como se destacar sem copiar ninguém, com estratégias de diferenciação e de autenticidade. Será que isso funciona? Será que é verdade mesmo? Será que eu estou achando isso muito bom para ser verdade? O vereador Reginaldo me mandou essa mensagem aqui, você deve ter visto talvez no meu Instagram, mas ele disse que me conheceu através de uma aula igual essa e que pode dizer sem exagero que foi uma das melhores decisões que tomou como vereador. Melhores decisões que tomou como vereador em 6 meses de mandato foi entrar para o SMDE, que ajudou a transformar o meu mandato em algo mais presente, próximo e participativo. Ele está dizendo aqui que recomenda de verdade para todos os colegas parlamentares que querem dar mais visibilidade às suas ações, engajar de forma genuína a comunidade e, acima de tudo, fazer um mandato que impacta a vida das pessoas. Vou trazer aqui para vocês também o caso da Marilza. Marilza é uma queridona, faz um trabalho voluntário de artesanato, ela usa os seus próprios recursos para ajudar pessoas mais necessitadas, ela leva doações, o celular dela toca o dia inteiro, ela ainda é mãe, ela é dona de casa, fico até emocionado de falar da Marilza. E ela é aluna do SMDE, mandou esse recado para mim dizendo que super recomenda. As videoaulas possuem conteúdos que abrangem as dificuldades encontradas, principalmente para quem está iniciando a carreira política. E a Marilza está iniciando. O Reginaldo, que você viu aqui no print do lado, ele já é macaco velho, já está lá no. Já foi até prefeito, eu acho. Como também as mentorias, já já vou falar das mentorias, são muito boas e com dicas realmente úteis. Estou tendo o apoio necessário em tudo para enfrentar as minhas dificuldades e decolar profissionalmente. A Marilza me mandou esse depoimento. E olha só, os primeiros 10
10 pessoas que se inscreverem, que entrarem hoje para o sistema Mandato Digital Elite, vão ganhar de bônus uma análise individualizada e um encontro cara a cara comigo através da mentoria Vereador Turbo. Não é um encontro, são 4 encontros. Então você vai ter acesso ao curso que está gravado lá para você assistir e reassistir no seu celular, no seu computador, no seu aplicativo, no trânsito, em casa, no intervalo da sessão e implementar de maneira prática. E ainda você vai ter, se foram os 10 primeiros para que se inscreverem, você vai ter a mentoria Vereador Turbo comigo. A mesma mentoria do Reginaldo, da Marilza, do Genauro, que você assistiu o vídeo no começo, que as pessoas estão parando ele no banco para falar do que ele está publicando nas redes sociais, depois que ele passou pela mentoria. Os 10 primeiros, tá? Por que que só 10, Diego? Porque sou eu que entrego. É eu que marco na minha agenda, você marca na sua, a gente entra num Zoom, que nem esse aqui, e eu vou analisar, tintim por tintim, do que você fez até agora, do que você precisa fazer, traçar as metas junto com você. Somente para os 10 primeiros que se inscreverem hoje. Então, seja rápido. Bom, e aí você deve estar se perguntando, quanto isso valeria? Quanto custa isso? E eu pergunto, quanto isso valeria para você? Ó, se você fosse contratar uma agência, um assessor e um estrategista para te ajudar com tudo isso, sairia por mais de R$ 10.000 fácil. Um assessor vai com certeza, mais de 3.000 por mês. Barato. Mas você não vai precisar pagar nem perto disso. Preço especial para essa turma está disponível agora. O Sistema Mandato Digital Elite está saindo hoje por R$ 297 à vista ou em 12 vezes de 30,70. Sabe o que é 30,70? Você não come uma pizza. Você toma 2 cervejas, dependendo da marca. Ali em Caxias, você vai tomar uma artesanal, não dá nenhuma. Então é 30,70 por mês. Eu estou fazendo isso para ajudar vocês. Vocês acham que eu tenho lucro disso? Não, é porque eu quero ver mais Reginaldos, mais Marilzas e mais Genauros comigo, para a gente mostrar e transformar a percepção que o vereador tem no mundo hoje, que vocês sabem que é horrível. E por culpa de vocês. Vocês não investem 30 por 70 por mês para estar resolvendo a comunicação de vocês. Vocês investem lá, sei lá, um valor baratinho para aprender a fazer post viral sem nenhuma necessidade. Mas vocês já entenderam que isso não faz sentido para vocês e que aqui vocês têm as bases sólidas. Beleza, Diego. Entrei no curso, paguei, fiz em 12 vezes, estou pagando 30,70 por mês, mas não gostei. Não gostei da plataforma, não gostei da sua roupa que você usou, do jeito que você falou, não gostei do conteúdo, enfim, estou insatisfeito. Não tem problema, você me manda um e-mail, chama a Érica ou me chama no WhatsApp e só pede, ó, Diego, eu não gostei. Eu não vou nem pedir nada para você, eu só vou te reembolsar. Toma aqui teu dinheiro de volta. Em 30 dias você pode testar o curso, pode analisar. Se em 30 dias você não ficar satisfeito, não gostou de alguma coisa, é só me pedir o dinheiro de volta, sem problema nenhum. A gente continua amigos, sem letra miúdas. Eu não vou te pedir, por quê? Cara, ó, eu só quero meu dinheiro de volta. Comprei, não estou satisfeito com alguma coisa, não tem problema. 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Beleza? Sem letra miúda, sem estresse. A Érica tá mandando o link agora no grupo para quem quiser entrar e ser um dos 10 primeiros. Já mandou, Érica? Já mandou? Beleza, então. Já mandei. Ó, gente, da última vez esgotou assim, ó, rapidinho. Então, se você está pensando, não pensa muito. Entra, aproveita os 30 dias de garantia porque esgota rapidinho, tá? Ó, essa condição aqui, ela vai valer só até amanhã. As vagas são limitadas porque tem meu acompanhamento pessoal. Então, não posso liberar para todo mundo. Então, só para quem agir rápido mesmo, porque essas pessoas que se inscrevem hoje, ó, essas pessoas que se inscrevem até a meia-noite, que já se inscreveram, que estão aí,
preenchendo o checkout, botando o cartão de crédito agora, elas são pessoas que agem. Elas são pessoas que eu tenho certeza que, quando eu pegar na mão delas, elas vão se tornar cases, como o Reginaldo, como a Marilza, como o Genaldo e tantos outros que a gente tem. Então, por isso que eu valorizo mais essas pessoas, porque elas agem rápido e elas estão mais comprometidas. Então, se você se sente assim, isso é para você. Lembrando que você vai ganhar de bônus diagnóstico de imagem digital, uma avaliação personalizada da sua comunicação com o plano de ação, para os 10 primeiros, tá? Esse diagnóstico de imagem digital para os 10 primeiros que se inscreverem, tá? Que sou eu mesmo que faço. Vai ter o guia de Reels para vereadores e vai ter aula extra de como se destacar sem copiar ninguém. Gente, se você sentiu que essa aula falou com você, não é por acaso. Você sabe que precisa sair dessa invisibilidade, sabe que precisa de método, clareza e segurança. E hoje eu estou te dando essa chance aqui. Um sistema validado, já te provei por A mais B que funciona, que é direto, que é feito para quem vive o mandato por dentro. Não espera virar. Eu não sei quando que eu vou abrir essa turma de novo. E se abrir, não vai ser por esse preço e não vai ter essa condição. Não espera você virar estatística de quem trabalhou, mas perdeu. Clica no link agora que está no grupo, entra para o SMDE e vamos transformar o que você faz em voto, apoio e legado. Você tem 30 dias para testar, não tem risco nenhum. Entra agora, aproveita para ser um dos 10 primeiros, para ganhar a mentoria, e usa os 30 dias. Se você ficar insatisfeito, é só pedir o dinheiro de volta. Se você entrar agora, você já pode começar a assistir as aulas lá. Tem aulas liberadas. O módulo um para quem entrar, está completamente liberado. O módulo 2 tem duas aulas ou três, se não me engano, liberada lá. Por que que eu não libero tudo de uma vez? Para não te deixar ansioso. Então, toda semana vai ter aula nova, vai ter duas, três aulas novas por semana. Você pode me cobrar, me chama no privado, pergunta se tiver dúvida. Eu vou estar 100% à disposição de você. Pode demorar um pouquinho? Ah, me chamou de manhã, respondi tarde, sim, porque também tem outras coisas, né? Eu te vejo do lado dos vereadores